Voltamos então com o nosso espaço parlamentar, primeiro quadrimestre do ano de 2022, que hoje recebe aqui o vereador Luiz Flávio, do Partido dos Trabalhadores. Lembrando que você pode acessar todo o nosso conteúdo diretamente no canal do YouTube da TV Câmara Jacareí, no Instagram, nos nossos Facebooks, que temos da Câmara Municipal e também da TV Câmara Jacareí. E lembre-se, acesse também o nosso site, que é o www.jacareí.sp.leg.br. Voltando então para a nossa conversa aqui, vereador Luiz Flávio, falávamos sobre todos os problemas que a cidade vem enfrentando em relação às chuvas e também na questão do servidorismo público. Eu queria mudar um pouco o tema da pauta para uma questão que foi uma certa união entre os vereadores, mas que ainda não aconteceu, que é o Bom Prato de Jacareí. A gente sabe que é importante para uma cidade como a nossa, ainda mais com uma perda de poder inflacionário grande para a população de baixa renda. Vocês, vereadores, se juntaram com suas emendas impositivas e conseguiram doar alguma parte disso para ajudar, mas eu queria a sua perspectiva em relação a isso, Luiz Flávio. Como é que está essa situação do Bom Prato de Jacareí? Então, primeiro que foi um gesto muito importante dos vereadores no sentido de cada um contribuir com uma cota à parte para trazer o Bom Prato para Jacareí. É fundamental o Bom Prato para os aposentados, né? Muitas vezes mora sozinho e gasta muito com remédio, então pode ir ao Bom Prato comer uma comida boa, de qualidade, barata. Para os trabalhadores autônomos, né? Uber, camelôs, né? Que também sabe que a alimentação fora é caro, e o Bom Prato vem nesse sentido, ajudar essa gama de pessoas que precisam, né? De ter acesso à alimentação de qualidade e barata. Então foi nesse sentido que cada vereador deu uma cota à parte das emendas impositivas para ajudar a trazer esse programa que é importante para a cidade. No entanto, a prefeitura, como eu disse lá atrás, né, é muito lenta, né? Já faz um tempo que no ano passado nós já fizemos esse arranjo no orçamento e mesmo assim, né, a prefeitura não consegue viabilizar um programa como é o Bom Prato. E não é um programa complexo, né? O Bom Prato já é uma experiência no Brasil, no estado de São Paulo inteiro, né? Então a prefeitura é muito lenta em organizar políticas que vão favorecer a nossa população. E você sabe que tem um folclore nessa cidade que dizia que o Bom Prato não vinha para Jacareí porque o governo municipal era do PT e o governo estadual era do PSDB. Agora, Márcio, o governo estadual é do PSDB, o governo municipal é do PSDB e a novela continua, né? Então não era por razões políticas que o Bom Prato não vinha, né? E hoje a gente tem todas as condições, né, inclusive recursos, e ainda está patinando. Eu vou continuar cobrando o prefeito Isaías, né? Agora não é mais o Dória que é governador, né? Agora é o Rodrigo Garcia. Vou continuar cobrando para que eles cumpram essa promessa. Essa promessa do prefeito Isaías está no primeiro programa de governo dele, né? Então até hoje, que são 5 anos já de governo, não saiu do papel. Tenho falado que a população foi muito generosa com o prefeito Isaías, porque na verdade o primeiro programa de governo dele, pouca coisa foi cumprida, a população deu uma nova chance. Então o prefeito Isaías precisa aproveitar essa oportunidade, né, e honrar os votos que a população te deu, trazendo, né, o Bom Prato para a cidade de Jacareí. Já que você tocou no assunto de emendas impositivas, fala um pouquinho da sua, explica para a população o que ela é, até porque, embora tenha aí os seus 3, 4 anos, ainda é uma novidade no país inteiro e você foi um dos autores do projeto que gerou as emendas impositivas. Fala sobre isso e fala também como estão as suas emendas impositivas que você já protocolou lá atrás e ainda está aguardando e as que você pretende protocolar para esse ano. Sim, as emendas impositivas, né, usando aqui uma analogia, usando um exemplo, por exemplo, as verbas que o governo federal tem para cada deputado, né? Então o Congresso tem direito lá às verbas federais. E o vereador no município é exatamente isso, né? Dentro do orçamento do município, ele tem uma parte desse orçamento que ele pode indicar em emendas impositivas. Mas para você que está assistindo, melhor é falar verbas municipais, que eu acho que a população consegue compreender de uma melhor forma, né? O que eu priorizo bastante, né, é com relação à área do idoso. Então nós encaminhamos sempre para as entidades que cuidam dos idosos no nosso município. Mas nesse ano, como nós tivemos também outras entidades que nos procuraram, a gente conseguiu atender, por exemplo, na área do esporte, né? Associação de pais e amigos da criança que tem síndrome de Down. Nós conseguimos também canalizar R$10 mil para a Associação Protetora de Animais. Então nós vamos indicando no orçamento essas verbas municipais, mas o prefeito precisa fazer o repasse. E aí o prefeito também tem sido muito lento, né? Algumas emendas impositivas, verbas municipais
que eu, por exemplo, encaminhei para o Hospital São Francisco, ainda não chegaram. Emendas que eu encaminhei na área do esporte também não chegaram. Exemplo da quadra lá no Jardim Emília, do Society lá no Jardim Alvorada. Então há uma lentidão, inclusive na liberação dessas verbas municipais. Mas nós não desistimos, né? Eu faço aqui várias cobranças ao governo para que essas emendas cheguem. Uma coisa importante: desse percentual que o vereador tem direito de indicar verbas municipais, a metade, 50%, tem que ser encaminhado para a área da saúde. E nesse ano nós priorizamos a questão, Márcio, das cirurgias, né? Então não tem como escapar disso. A pandemia criou uma fila, criou um passivo enorme de cirurgias no sistema de saúde pública municipal. Então nós precisamos fazer com que essa fila da cirurgia ande, porque há muitas pessoas na fila. Então a verba municipal que eu tenho direito para indicar na área da saúde priorizou fundamentalmente as cirurgias na nossa cidade. Flavinho, um questionamento um pouco mais assintoso, sinta-se à vontade para não responder se não for interessante. Mas você sente que algumas das suas emendas impositivas podem não ter sido liberadas por questões puramente políticas, ou você acredita que é uma questão de gestão de orçamento público mesmo? Não, na verdade, assim, não só eu, como também vereadores da base do prefeito indicaram essas verbas municipais e não chegaram. Então eu não acredito que seja uma perseguição política, né? Ou seja, por motivos políticos que não foram repassadas essas verbas municipais. Mas eu penso mesmo que é uma falta, né, de controle melhor do orçamento da cidade, uma vez que os vereadores, sejam da base do prefeito Isaías, sejam aqueles que não são da base do prefeito Isaías, também estão tendo problemas nessa área de repasse de verbas municipais. Mas eu penso que é a gestão, né? É aquilo que eu estava te falando, né? O programa de governo do atual prefeito Isaías não foi cumprido nos primeiros 4 anos, né? Uma boa parte, na área da saúde aqui eu posso citar, que não conseguiu fazer as UBSs 24 horas que foram prometidas, não conseguiu fazer o pronto-socorro municipal que foi prometido para a população. Disse no primeiro programa de governo que ia fazer um centro de atendimento à saúde da mulher, não saiu do papel. O Bom Prato não saiu do papel. Então, na verdade, eu não acredito que seja uma perseguição política, mas uma falta de gestão, uma falta de cumprimento efetivo do orçamento da cidade. Perfeito. Falamos agora sobre emendas parlamentares, que é aquela que você, por meio de política mesmo, por meio de mediação com os deputados, consegue trazer os recursos para a nossa cidade. O que você tem para acrescentar para a gente sobre isso, Flavinho? Sabe que o vereador, né, eu tento ser um vereador que, ao mesmo tempo que critica as coisas que não funcionam na cidade, mas também é um vereador que ajuda a agregar recursos no orçamento da cidade. As duas últimas, Márcio, eu quero focar nessas duas últimas, nós conseguimos R$250 mil para fazer obras de recapeamento na cidade. E eram emendas, verbas federais, do deputado federal Paulo Teixeira, do PT, a quem eu tive a honra de apoiar aqui no município de Jacareí, e acompanho muito o trabalho dele também na Câmara Federal, tem sido um excelente deputado, e ele encaminhou esses R$250 mil para a gente fazer o recapeamento de 2 vias importantes no centro da cidade que vão ajudar na mobilidade. Uma é a rua José Bonifácio, mas uma rua bem estreita que passa aqui atrás da Igreja Matriz antiga, que ainda era de paralelepípedo e hoje, graças a Deus, está asfaltada. E a outra muito perto da gente aqui é a rua Armando Salles, que também sai aqui próximo à Prefeitura Municipal e termina ali nas margens do Rio Paraíba, também foi pavimentada com dinheiro dessas emendas. E ele também tem ajudado muito a gente com emendas na área da saúde. Então, nesse sentido, Márcio, eu tento, o nosso mandato tenta ter uma postura também ativa de buscar recursos para agregar aqui no orçamento da cidade. Perfeito, Flavinho. Para a gente finalizar essa questão das emendas impositivas, para esse ano, você já tem tudo o planejamento feito para onde que você quer destinar ou ainda necessita de algum tipo de planejamento, de elucidação por parte de quem ainda está requerendo um pouco disso também? Como que está isso? Sim, as que foram indicadas no ano passado nós vamos cobrar a execução, mas agora em setembro, né, que a gente começa a delimitar melhor para onde que nós, para quais áreas, para quais entidades
entidades nós vamos encaminhar essas verbas municipais, né? A gente usa sempre o critério da necessidade. Porque a nossa cidade, ela tem várias carências. E você precisa olhar para essas carências e verificar quais que são as maiores prioridades da cidade, né? Então, quando a gente investe na área do idoso, é porque a cidade de Jacareí não tem um equipamento público que atenda, que faça o atendimento do idoso, né? O único equipamento que a gente tem e que não é um equipamento de atender o idoso no sentido do repouso, no sentido de ele ficar internado, é a Casa Viva Vida, que, diga-se de passagem, não está funcionando, né? Então, o idoso tem poucas políticas públicas no município de Jacareí. Nesse sentido, eu olho para essa questão com um carinho enorme, porque os idosos foram pessoas que ajudaram a construir nossa cidade, criaram as famílias e agora precisam do nosso apoio. E como essas entidades fazem às vezes do poder público, eles que fazem às vezes do poder público, porque não se tem nenhum equipamento de repouso para os idosos, eu acabo canalizando um percentual maior para essas entidades. Aliás, o primeiro programa de governo do prefeito Isaías também indicava que iria construir a Casa do Idoso no município de Jacareí, mas também não saiu do papel. Flavinho, vamos tratar de Terceira Ponte, que é um dos maiores assuntos hoje na nossa cidade. Antes de você falar no quesito orçamentário, de que pé que está a obra, eu queria que você falasse da eficiência dela. Na sua opinião, no sentido de mobilidade urbana, é uma boa ideia para Jacareí? O que você pensa a respeito dela? Primeiro que quando a gente vai falar de mobilidade urbana, nós não podemos enxergar isoladamente para uma ponte, isoladamente para uma abertura de via. Mas é preciso você ter um projeto, né, sistematizado, no sentido em que essas obras se comuniquem e possam dar uma maior mobilidade no trânsito da cidade. A Terceira Ponte, ela é parte de um projeto, né, que eu acho que precisa ter uma velocidade maior para que a gente possa melhorar as condições de trânsito na nossa cidade. A Terceira Ponte, nesse primeiro momento, ela vai ser útil para quem vem para a região do Jardim Flórida, do Jardim Milha, Vila Ita e também tente acessar o São João. Para aqueles que vão acessar a região do São João, cair na Avenida São João, seguir ali pela Lucas Nogueira Garcês, Esperança, Igarapés, Jardim São Luís, para esses não vai ser uma obra que irá nesse momento ter um impacto grande. Por quê? Porque a Terceira Ponte, ela desemboca na Avenida Humberto Alencar de Castelo Branco e ela vai até o Jardim Jacinto, que é um bairro que não tem condição de receber trânsito pesado. E por que ela desemboca ali? Porque quem vai para essas regiões que eu mencionei, Esperança, Igarapés, Nova Jacareí, eles precisam subir a Padre Eugênio, que fica no Jardim Jacinto. E a Padre Eugênio ainda, Marcelo, é uma via que tem paralelepípedo, bloquetes. Então a Terceira Ponte, ao desaguar esse trânsito na Humberto Alencar de Castelo Branco, ela vai também criar uma sobrecarga na Padre Eugênio. Então, ao meu ver, a obra mais importante e que deveria ter sido feito contemporaneamente à construção da Terceira Ponte é a ligação da Pensilvânia até a Avenida Lucas Nogueira Garcês, porque não tem sentido você construir a Terceira Ponte e não abrir a Pensilvânia para chegar até a região do Jardim Esperança. Na verdade, se fosse escalar um grau de prioridade de obras no campo da mobilidade em Jacareí, naquela região, eu colocaria como principal a ligação da Pensilvânia com a região do Esperança, porque todo o tráfego hoje, aonde você tem uma grande dificuldade, é na Ponte do São João e é na região ali da Padre Eugênio. Então isso faz com que essa região fique sufocada, não vai liberar o trânsito nessa região. Então eu acho que o prefeito poderia, né, ter mais eficiência. Ao iniciar a Terceira Ponte, já iniciar a ligação da Pensilvânia com a Lucas Nogueira Garcês. E no sentido orçamentário, Flavinho, a gente sabe, você fala bastante disso no seu tema livre em relação à sobrecarga que teve em relação ao que foi gasto e ao que está sendo gasto neste momento, salvo engano, gira em torno de 17 milhões de reais a mais daquilo que foi proposto inicialmente. Queria que você comentasse isso em concomitância com o tempo que está demorando a obra e se você acha que está de fato chegando nos momentos finais dela. Como que você vê isso?
Olha, a terceira ponte, ela está com 70%, segundo o governo nos informa, de construção, né? Ainda faltam 30% para construir, para terminar efetivamente a construção da terceira ponte. Mas você sabe que essa ponte, ela já foi colocada em projetos anteriores, né? O que faltava era recurso. Para eu voltar na primeira parte da entrevista, nós não quisemos barrar o empréstimo que o prefeito fez para fazer a terceira ponte. O dinheiro está disponível. Mas essa ponte, ela já está há 1 ano e 6 meses atrasada. Ela já era para ter sido entregue, né, no ano passado. E o governo está dizendo que vai entregar em agosto desse ano. Praticamente dobrou o prazo de construção, por incompetência. E essa incompetência, ela gera gastos para o município, porque quanto mais você demora uma obra pública, mais o preço dela vai aumentando. Nesse período aumentou o cimento, aumentou a gasolina, aumentou a folha salarial dos trabalhadores da obra, então isso impacta no custo da obra. Então se uma obra que era para durar 1 ano e meio vai durar 3, na mesma proporção, você vai ter custos maiores. Agora, o que eu questiono o prefeito é que é 17 milhões a mais. É muito dinheiro. Eu tenho falado que é uma ponte em dobro. O dobro do prazo inicialmente para construir e o dobro de custo da terceira ponte. 17 milhões de reais a mais, Márcio. A gente consegue fazer campos de futebol nos bairros onde não tem. 17 milhões de reais a mais, a gente consegue melhorar a saúde na cidade, fazer cirurgias, fazer mutirão, catarata, doenças que as pessoas têm que não estão conseguindo fazer cirurgia. Então, para você ter uma ideia de como a eficiência no serviço público é importante, porque quanto mais eficiente, mais céleres são as obras públicas, o município paga menos, e se paga menos, ele tem recurso para investir em outras áreas que o nosso município está capenga, a exemplo da saúde. Flavinho, a gente está chegando ao final do programa, mas ainda temos um tempo para falar a respeito principalmente do cenário partidário, como que está a questão do Partido dos Trabalhadores na cidade e principalmente, acho que é importante a gente abrir esse espaço também, Flavinho, para aquelas pessoas, principalmente os mais jovens, que estão buscando se filiar em algum lugar. Aqueles que têm interesse em entrar para dentro da política, fala também quem procurar, comenta um pouco dessa situação. Olha, eu acho que é tão importante, né, que o jovem entre na política, né, se não entrar em algum partido político, mas que participe, né? Nós estamos vivendo uma era em que as informações, elas correm pela internet, né, e nós temos combatido muito isso, que são as fake news. E dizer a você, jovem que está nos assistindo, você adulto, né, a política é a saída para que a gente possa resolver os problemas da nossa cidade, né, os problemas do nosso país. Então a gente não deve ter vergonha de estar na política, a gente não deve rejeitar a política, mas se aproximar da política, porque a política é um instrumento para a gente transformar a cidade e transformar também a vida da sociedade. Eu quero dizer, você jovem que está assistindo, que vai fazer 16 anos, até a data de eleição, que tire o seu título de eleitor. Hoje está tão fácil, né? Até pelo aplicativo se consegue tirar o título de eleitor. E eu aqui, Márcio, nós somos do Partido dos Trabalhadores, né? Um partido aí que tem um compromisso social com a nossa cidade, social com o nosso país. E do mesmo modo que eu entrei no Partido dos Trabalhadores, né? Eu entrei no Partido dos Trabalhadores, eu tinha 16 anos, e entrei porque era um partido que tem no seu estatuto que a gente tem que lutar pelas pessoas menos favorecidas, que a gente tem que primar pela transparência no serviço público, né? A gente tem que primar pela honestidade no serviço público, está no estatuto do PT. E até hoje eu sigo essas premissas que me trouxeram ao Partido dos Trabalhadores, né? Todos os partidos têm problemas, todos os partidos têm problemas. Nós estamos tendo um exemplo agora, nessa semana, né? Que os pastores que foram amigos, que são amigos do Bolsonaro, amigos do secretário de Educação do Bolsonaro, estavam pedindo propina em troca de liberação de verbas na área da educação, né? Então todos os partidos têm problemas. O que nós temos que fazer, que ao depararmos com esses problemas, nós precisamos corrigir, né? Nós precisamos mudar a rota. Então é nesse sentido, né, que eu falo que o PT também precisa fazer, né? Se alguns de seus membros
tiveram problemas, que sejam punidos, né? Eu desejo a eles o rigor da lei. Nós não podemos, porque pertence ao nosso partido, se teve algum problema, ele precisa pagar conforme a lei. Mas eu também gostaria que os outros partidos também fossem da mesma forma cobrados como é o PT. A exemplo do partido aí que está no poder, com uma série de escândalos, rachadinhas, né? Desvio de dinheiro na área da educação, desvio de dinheiros também em outras áreas do governo, mas que parece que não são cobrados. Então, para a gente melhorar o país, nós não podemos achar que cobrar uma atitude correta, cobrar uma atitude de combate à corrupção seja seletiva. Só vou cobrar de um determinado partido, não. Nós temos que cobrar de todos, porque nós só vamos melhorar a sociedade quando os partidos políticos, em sua totalidade no nosso país, cumprirem os seus estatutos. Porque o estatuto de todos os partidos tem muita coisa bonita, mas se a gente desviar dele, aí a gente acaba fazendo coisas que não são dignas de pessoas que estão dispostas a representar o nosso povo. Para a gente fechar, Flavinho, aquele cidadão que gostaria de procurá-lo, por qualquer demanda, como fazer, como que ele pode te achar em relação a gabinete, em relação a contato, fique à vontade para explanar. Ah, sim, Márcio, muito bom você falar isso, né? Nós percorremos os bairros, ontem mesmo estive no Vila Romana, Jardim das Indústrias, Vila Zezé, terminando o programa também tem uma reunião hoje no Jardim das Indústrias, né? Então o nosso mandato ele está sempre presente na vida da população. O nosso telefone aqui na Câmara Municipal é o 3955-2249, repetindo, 3955-2249. Mas eu gostaria muito também de deixar o nosso gabinete de portas abertas para as pessoas virem nos visitar aqui na Câmara Municipal, convidar também para participar da sessão de Câmara toda quarta-feira, que começa às 9 horas da manhã. O nosso gabinete está à disposição, de portas abertas, para que a gente continue ajudando a nossa cidade através da atuação do nosso mandato. Flavinho, mais uma vez gostaria de agradecê-lo por aceitar participar do Espaço Parlamentar e espero que o próximo Espaço Parlamentar você esteja aqui novamente com a gente, que seria o segundo quadrimestre. Olha, eu também quero, né? Quero agradecer muito a TV Câmara que presta esse trabalho fundamental para a nossa cidade, é uma aproximação dos vereadores com a população. É muito bom andar na rua e as pessoas comentarem sobre o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal. Isso é possível através de programas como esses que a gente está, de conversar com as pessoas, de apresentar o nosso trabalho. E você sabe que Jacareí é uma cidade considerada, né, de médio porte. Nós temos 235 mil habitantes, R$1 bilhão de orçamento. Poucas cidades no Brasil têm um orçamento desse tamanho, mas é uma cidade que conserva o jeito do interior. Então, quando eu ando na rua, as pessoas falam da TV Câmara, falam do nosso trabalho aqui na Câmara Municipal, e isso é muito bom, aproximar a população do trabalho dos vereadores, uma para nos cobrar e outra para também ter o conhecimento das coisas que a gente faz aqui na Câmara Municipal. Agradeço muito essa oportunidade, desejo a todos aí, né, que esse ano seja um ano de renovação, de esperança para o nosso país, de a gente tentar reencontrar um país onde se gera emprego, um país que respeite as pessoas, um país que não pense em armas, um país que pense na paz, um país que pense na dignidade das pessoas. Obrigado, Flavinho. A gente agradece, inclusive, as suas palavras e agradece também a você que fez parte dessa conversa com o vereador Luiz Flávio, do Partido dos Trabalhadores, neste Espaço Parlamentar, primeiro quadrimestre do ano de 2022. Esperamos que você tenha gostado. Continue aí com a gente. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.